E vem conferir a crítica do filme Saltburn. E eu finalmente consegui assistir o filme Saltburn, filme que lançou no final do ano passado, em dezembro. Eu queria muito ter assistido, mas por ser no final do ano e as coisas estarem um pouco corridas, eu não consegui assistir. Mas obviamente eu iria trazer a crítica desse filme aqui no canal. E por que ele me chamou tanta atenção? Tanto por quem está em volta da direção e do roteiro, como também pelo elenco, tanto principal como de apoio, o elenco secundário. E por que eu falo de quem é a pessoa que está roteirizando e dirigindo Saltburn? Porque pra quem não sabe, a diretora é a Emerald Fennell, que é a diretora do filme Bela Vinganças, que chamou muita atenção quando lançou em 2020 pelas discussões diferentes que ela trazia, pela forma como tratavam aquela discussão da mulher em questão de um relacionamento, como a sociedade via uma mulher e como a crítica vai dentro do filme trazendo muito bem essa relação, até para um final muito chocante, muito interessante e muito relevante, que faz com que o filme seja atual até hoje. Um filme de 2020 continua atual pelo bom roteiro afiado que ela tinha. E aí, essa diretora muito boa pega um elenco que tem como protagonista o Barry Coleman, que é um ator que eu gosto muito e que a cada filme vem crescendo e mostrando seu potencial. E o Jacob Elord, que também, apesar de muita gente lembrar dele de Barraca do Beijo, já mostrou em outros filmes que ele tem capacidade de ser um grande ator. É só você assistir Euphoria e assistir Priscila, que é um filme que eu vou trazer crítica aqui, já assisti, mas ainda não consegui trazer crítica, que é um filme que ele tá muito bem, trazendo um Elvis Presley, uma versão mais sombria, mais realista do personagem, que eu gostei bastante. Então é um elenco muito bom, com uma diretora, roteirista muito boa. E Saltburn prometia que iria trazer um filme muito bom. E eu admito, eu não achei o filme ruim, mas eu saí decepcionado dele. E eu terminei o filme decepcionado, porque ele começa de uma forma muito boa, em questão de roteiro, discussão, o que ele vai abordar pra gente é muito promissor. E com essa diretora você acha que vai trazer algo muito bom. Mas o final do filme é tão decepcionante, é tão fraco, que acaba fazendo com que você, como um todo, acabe saindo um pouco decepcionado. E um filme que poderia ser épico, um filme que poderia ser marcante, um filme que poderia ser discutido por pessoas de forma diferente, acaba perdendo um pouco dessa discussão. Mas vamos começar devagar. O filme realmente começa apresentando esses dois personagens e a diferença deles dois, tanto em relação à sociedade, como em relação à parte financeira de cada um. O personagem do Barry, ele é um personagem que ele nunca viveu naquele tipo de sociedade. Ele é um cara mais humilde, ele é um cara que está entrando numa escola de pessoas ricas, ele é um bolsista e a partir disso já gera um preconceito. E por outro lado, você tem o personagem do Jacob, que é um personagem que ele é completamente carismático, todo mundo ama ele, os homens querem ser como ele, as mulheres querem ter ele. Mais ou menos essa ideia que o filme passa em relação ao personagem. E o Barry acaba criando uma admiração por esse personagem, um amor platônico por ele. Então a partir daí ele acaba se aproximando e o filme acaba mostrando a relação desses dois. E no começo, até a parte que eles chegam em Saltburn, o filme vai apresentando muito bem. Ele apresenta muito bem os personagens, a diferença de cada um, a relação dos dois e como, apesar de eles serem de mundos diferentes, eles têm coisas em comum. Essa discussão chama muito minha atenção através de uma filmografia linda. A diretora consegue tirar o máximo que aquele cenário tem, com cores mais frias, acaba fazendo com que aquela universidade passe uma impressão de um lugar mais frio, mais realista. E isso eu gosto muito. Inclusive, as luzes que eles usam para fazer com que a fotografia do filme funcione muito bem, acaba ajudando muito. Não só nisso, a escolha também do ângulo para poder, a escolha também da abertura de câmera para fazer com que o filme acabe sendo escolhido para poder contar sua narrativa, ajuda muito a criar esse minimalismo pro filme em relação a como são cores mais frias, um lugar mais frio, e a relação deles funciona muito bem através disso, contando muito bem a história através das imagens, e isso ela vai muito bem. Já fazia isso muito bem em Belas Vinganças e consegue transportar muito bem agora para Saltburn. Então o filme começa muito bem. E essa discussão no começo é boa, é interessante. E como a relação deles vai aumentando, é boa. Até porque os atores secundários também são muito bons. Então a partir daí, você consegue meio que ver a diferença, o preconceito, como isso está funcionando. Até o ponto que ele chega em Saltburn. Então o primeiro ato do filme, ele é excelente. Ele apresenta muito bem o terreno. Ele apresenta muito bem as coisas que o filme vai querer discutir a partir dali. Isso é interessante. Quando eles chegam em Saltburn, entra um novo elenco secundário, posso
dizer assim. E é um elenco maior, é um elenco melhor, com atores melhores, mais conhecidos. E a partir daí, a atuação acaba até melhorando. De uma dupla que tem uma química fantástica desde a primeira cena junto, que é o Jacob Elord junto com o Barry Coleman. Você vê que eles têm uma química muito boa e eles carregam o filme nas costas. Quando eles chegam em Saltburn, o filme também muda completamente a forma como a sua narrativa vai contar a sua história. Eles levam para um lado muito mais de suspense e mistério, onde ele vai fazer com que o público meio que fique em dúvida do que está acontecendo ali. Porque até Saltburn parece que é um filme onde são duas pessoas de mundo diferente que vão se encontrar e vão ter uma relação a partir dali. Uma relação de amigos ou até uma relação realmente de amor. Mas você não sabe qual momento eles vão ter isso. E quando chega na parte de Saltburn, é realmente eles chegando na casa do Jacob, que é a pessoa mais rica, que é o Barry, chegando na casa, o personagem do Barry chegando na casa do personagem do Jacob, que é uma casa de personagem de alguém mais rico. Aí é uma coisa que, de novo, ela continua trabalhando muito bem a parte da filmografia e como isso conversa muito. Como, por exemplo, a cena onde o personagem do Jacob mostra pro Oliver, que é o personagem do Barry, como é a casa como um todo, como as cores conversam com cada ambiente, como cada rei está em cada cômodo, porque a casa foi comprada por reis antigos, e era de reis antigos. Isso é interessante, como ele não sabe a história que está lá. Ele vive numa casa histórica que muita gente sonharia estar lá e ela não sabe. Nesse ponto, ela continua apresentando, desenvolvendo bem essa narrativa de, olha só, classes diferentes. Tem até uma cena interessante, onde um primo do personagem do Jacob, ele acaba olhando para os criados, e são criados que são negros, e ele é negro, ele vê que está numa classe diferente entre eles ali. É até uma discussão interessante, onde você vê que ela tenta trazer assuntos diferentes, mas esse também começa a ser o problema do filme, como, por exemplo, a ideia de um mordomo que quer servir alguém que sabe que é da mesma classe que ele em questão monetária, que seria o personagem do Barry com os mordomos. São discussões interessantes, mas eu acho que na parte dela dar um passo a mais, aí é que vira o problema narrativo do filme. Até a metade, quando chega em Saltburn, ela quer colocar um suspense, um mistério, algo diferente, estranho tá acontecendo ali, ao mesmo tempo que ela quer discutir vários assuntos ao mesmo tempo. E pra mim, aí que o filme fica meio mal ajambrado como um todo. Porque é uma parte do filme onde ela tem que entrar em discussões mais profundas, assuntos mais profundos, e quando você realmente vê isso, parece que são muito mais coisas jogadas em tela do que realmente bem trabalhadas, bem desenvolvidas do filme como um todo. E aí começa a ver o problema. A metade ainda se interessa pela narrativa, pelo mistério, por que cada uma daquela personalidade da casa está acontecendo, e isso é interessante. Mas quando você entra mais a fundo em discussões que são super relevantes, ela simplesmente joga em tela e parece que ela não consegue realmente desenvolver a partir dali. A sorte do filme em questão de narrativa nessa parte é que os dois personagens principais, os dois atores são muito bons, muito carismáticos e você gosta de ver eles. Até discussões envolvendo eles são até pouco aprofundadas em certo ponto. Então a metade do filme já começa a cair um pouco. E quando chega no final, a diretora tenta fazer um final apoteótico, que é um final onde várias coisas vão acontecer e uma grande revelação vai explodir sua cabeça. E a revelação é boa, a revelação em si, ela é interessante, mas a ideia é boa e a execução não é tão boa assim. Para a execução dar certa, o filme inteiro deve ter trabalhado bem a parte do suspense, do mistério, fazer com que o público queira se investir naquilo. E não foi isso que aconteceu. Os personagens são bons, mas a forma como se constrói para chegar ali não é tão bom assim. E você tem que fazer uma grande suspensão de descrença para poder fazer com que vários pontos você tenha que aceitar como um todo, para não aceitar que nada deu errado ali. E isso acaba enfraquecendo muito o filme. Saltburn é aquele filme que ele tem dois personagens incríveis, uma excelente trilha sonora, uma filmografia fantástica e, obviamente, boas discussões que até certo ponto são bem trabalhadas. Mas na parte de um mistério, de suspense que o filme quer ser, com uma virada incrível, aí o filme acaba decepcionando um pouco, porque a diretora não conseguiu construir até ali. Eu acho que se o filme não fosse para esse lado mais realmente dessa virada final, fosse realmente para essa discussão de quem é o errado, quem é o certo, ninguém tá certo ali, todo mundo é meio que uma pessoa podre querendo estar no Olimpo daquelas pessoas, eu acho que seria uma discussão super interessante. Mas quando chega nesse passo de não discutir tão bem alguns assuntos, ele vira só um filme mediano, com uma dupla fantástica, incrível no papel principal, uma diretora que sabe o que tá fazendo em questão de fotografia, em questão de direção, em questão de trilha sonora, mas na parte do roteiro você vê que faltou ir mais a fundo, ser um pouco ousado em certos pontos e até desenvolver mais, que pode ser que essa diretora, que ainda é muito iniciante, na frente esse filme fosse melhor trabalhado por ela. Mas agora você vê que falta alguns cacuetes, algumas coisas para melhorar a história como um todo. Eu não achei um filme ruim, mas eu achei ele muito decepcionante. A forma como ele termina e a forma como chega até lá, você vê que o filme começa muito bem, tipo, potencializa a levar que vai ser uma grande história e a partir de um certo ponto do filme ele acaba caindo. Tanto que o final do filme é um filme que você termina pensando, você deveria pensar assim no final do filme, eu quero rever o filme para saber aonde aconteceu
isso ou aquilo, se isso tinha tudo. Mas o filme trabalha tão mal alguns aspectos que você, como público, acaba não sentindo essa vontade como um todo de revisitar. De novo, não é um filme ruim, tem elementos muito interessantes, ele trabalha bons pontos, é um filme só mediano, mas como eu falei, ele é muito mais decepcionante do que ruim, com o potencial geral que ele tinha. Concluindo, Saltburn tem uma dupla principal que tá fantástica no filme. Carrega o filme nas costas, os personagens são interessantes, a química é muito boa, as atuações são fantásticas. Tem um elenco de apoio que também é incrível e está fantástico no filme. O filme começa muito bem, no meio ele acaba ficando um pouco morno e termina muito mal. Foi o que eu falei, ele em si não é um filme ruim, ele só é um filme mediano. Mas foi o que eu falei, ele é mais decepcionante do que ruim. Ele tinha o potencial de ser aquele grande filme do ano que as pessoas vão querer ver, rever, discutir, mas no final ele vai ser um filme que talvez seja um pouco esquecido. Ele é um filme que ele se vende muito por uma polêmica que, enfim, não é o ponto principal do filme. O filme é para discutir a relação dos personagens, discutir a classe entre eles e como todas as pessoas de classes diferentes não são tão diferentes assim. Mas o filme quis ir para um outro caminho que eu achei que acabou deixando ele mais fraco do que poderia. É um filme só mediano, que poderia ser incrível, mas é só mediano. E como eu falei, ele é mais decepcionante do que ruim. E por isso que eu fecho o filme Saltburn com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Saltburn? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.